Olá, uma boa noite para vocês que estão chegando à nossa live, verso 1, nosso 6º episódio da nossa temporada de estudos bíblicos online. Que bom que você está aí conosco, que bom que você está nos assistindo. Aproveite para curtir, compartilhar, enviar para os seus irmãos e irmãs em Cristo, os seus amigos, os seus grupos aí do WhatsApp, para que mais e mais pessoas possam hoje aprender mais sobre este, que é um dos versículos, talvez que você já leu, já ouviu, já recitou, né, e que faz parte da nossa caminhada cristã. Literalmente, faz parte da nossa caminhada cristã. E eu quero dar boa noite a todos que estão chegando, todos que estão entrando aqui em nossa live. Que bom ter cada um de vocês conosco. Já eu vou convidar o pastor que vai estar conosco aqui na nossa live. Mas antes eu quero dar boa noite à dona Ilka, ao Ismael que estão aí conosco, boa noite ao Rodrigo Schmidt, boa noite Cilinta, boa noite Margaret, quem mais está chegando aqui? Deixa eu ver, boa noite a Úrsula Silo, a Adriane lá de Barulhos, o Carlos Espezinho, boa noite, Cláudia de França, não da França, Cláudia de França, né? Vamos achar que é internacional aqui. Hildebrand Kaiser, boa noite, Brand, lá de Minas Gerais, comunidade de São José do Mantimento, paróquia de Funil, onde eu fiz o meu PPHM, aonde também, né, o saudoso agora, pastor Osiel, pastoreou aquela comunidade, né, e nós agora lembramos do seu falecimento, e eu também passei por lá, e o Brand é dessa região. Vivian, boa noite Luiz, boa noite Marcela Stigler com sua família. Hoje encontrei a Marcela aqui na comunidade, estava aí pegando material do ensino confirmatório, que vai começar essa semana. Boa noite, Lorena. Boa noite, Dolores. Boa noite, Edson, também que está aqui conosco, nosso presidente. Mas antes de continuar, porque pode aparecer pessoas lá de Campo Alegre, e eu quero saber se temos pessoas de Campo Alegre, por isso eu quero trazer aqui a nossa live, o nosso pastor convidado de hoje, né, que tem que tirar aqui o pastor Flávio Vaz, né, mais conhecido como Toco. Ixi, agora já falei comigo. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Fique à vontade aí. Se você conhecer alguém que está aí nos comentários, que é de Campo Alegre, da sua comunidade, você vai dando um toque aí para a gente poder saber quem são. Lembrando que se você está passando na live, é de alguma outra comunidade, algum lugar que nós não conhecemos, coloque o seu nome, dê o seu boa noite, diga aí, eu sou de tal comunidade, eu sou de Campo Alegre, eu sou, né, da paróquia X, Y, para que a gente possa também acolher você que está aqui conosco. Pastor Flávio, seja bem-vindo, então, à nossa comunidade, aqui, nossa live, né? Você já passou por aqui, né, Flávio? Já. 2010 eu fiz o estágio curricular ali da FLT, 6 meses, aí na comunidade de Oxford, e 2011 eu segui auxiliando com o pastor Marcelo, ainda mais 6 meses antes de encerrar o tempo de faculdade. Então foi mais ou menos 1 ano acompanhando aí os cultos, as programações, o ASE, os grupos de estudo bíblico, juventude, ensino confirmatório. Foi um tempo bem especial com o pessoal aí. Ajudando a fazer cuca, fazer lasanha com a Marta e a Marlene na cozinha. Tempo bem legal. 1 ano sem cuca já, olha, faz falta, hein? Né? Faz falta, né? Uma cuca de requeijão, uma cuca de banana. Mas com certeza você fez estágio com o pastor Marcelo, então vai dar um bom pastor aí. Com certeza, já está dando, né? E a comunidade sabe acolher e ensinar bem aí os nossos estagiários e tudo mais, todos que estão aí, passam por aqui. Que legal, Flávio, tá aqui conosco, né? Boa noite, quero dar boa noite aqui para quem não deu boa noite ainda, a Zilda Cel. Boa noite. Se for alguém de Campo Alegre, você diz, essa é de Campo Alegre. Hein? Tem aqui a Jaqueline de Campo Alegre, a dona Gene de Campo Alegre, shows. A Doro apareceu aqui, a Doro Bar de Campo Alegre. Apareceu aqui a Marisa, que está assistindo, a dona Elaci, que está assistindo, o Wilson, que está assistindo, o pessoal de Campo Alegre, apareceu aí já. Porque assim, ó, eu convidei o pastor Flávio, porque eu acho que o pessoal estava começando a pensar assim, ó, nossa,
O cara mora aqui do lado, estudaram na mesma faculdade, já estamos na 4ª temporada de estudos bíblicos e o pastor Flávio nunca foi convidado. Eu acho que eles não se dão muito bem. Então, vai acabar com essa suposição, né, Flávio? Então, estava na hora de convidar, né? Legal, mas é bem legal poder participar aí com vocês nessa temporada aí, nessa programação. Tempo diferente, né? Não dá para a gente se visitar, não dá para participar, mas online, assim, né? Talvez se fosse presencial, não daria para estar lá no Estudo Bíblico, teria outras programações da comunidade à noite também, né? Assim, dá para a gente ter um pouco desse intercâmbio também, né? Com as comunidades, as pessoas, mesmo online, né? As pessoas também podem se ver, né? Diferente, né? Um tempo diferente, mas que tem sido bem legal também esse tempo aí. E parabéns pela criatividade aí, os grupos, os estudo bíblico, as programações têm sido bem legal aí, bem bacana. Não elogia antes de começar, porque depois do estudo, né? Tu vai ver assim que o negócio é pesado aqui, e o pessoal de repente faz umas perguntas meio cabeludas, aí você elogiou antes, né? Aí depois... Você faz a pergunta é para quem está dirigindo, né? Não é para o convidado. Não, né? a pergunta é sempre para o convidado. Então, lembrando, ó, se você tiver uma pergunta, se você tiver algum comentário, né? Se você quiser participar, coloque nos comentários, né? Participe conosco, né? Interaja para que também esse estudo aí possa alcançar também o seu coração de uma forma mais efetiva, né? Para que a gente também possa sanar aquelas dúvidas. Talvez não todas, mas pelo menos ajudá-los a chegar mais perto, mais próximo daquilo que a palavra de Deus de fato quer nos dizer, com esses versículos que marcam a nossa história. Muitas vezes sabemos eles de cor, mas às vezes não sabemos o quão profundo eles são e o que de fato eles significam. Quero dar boa noite aqui à Tati, o Rode, boa noite a Dolores, Eben, boa noite, ela mandou um boa noite, pastor Flávio, especial para você aqui, vou até colocar aqui, ó. Quando ele só pensa, ó, aí, ó. Quando eles só dão boa noite para o convidado, eu faço questão de botar aqui, ó. Ah, tá. Boa noite, boa noite. Aí, boa noite, Helenice, a Dor, que você comentou, também quero dar uma boa noite. A Maristela, nossa secretária, que está aqui sempre junto conosco. Boa noite, a Marlene, aqui da UASE. Boa noite, Marco Antônio Paixão. A Auriene Repke. A Auriene Repke, você conhece? Você é de onde, Auriene? Sim, a Auriene é aqui de Campo Alegre também. Ah, que legal. Eu conheço o Repke lá de pastor... fugiu o nome agora. Ih, já fugiu o nome. O Hernani Repke, lá de São Paulo. Não sei se é da parente distante, mas é Repke. Boa noite, Lorena. Né? Agora a Lorena colocou boa noite para mim e para você aqui. Ah, que legal, obrigado. A Lorena é meio a meio, né? Ela é meio aqui de Campo Alegre também, né? Sim, meio a meio, né? Eu sei. Ah, é muito suspeita, né, Flávio? Então, boa noite a Jaqueline Shows, boa noite a Márcia, Mariette, boa noite, Geni, boa noite, Nilson, família Shows em peso aqui, ó. Tem uns três, né? Que legal. Boa noite aí a Marli, também, Friedrich, boa noite, Carlos Espezinho aqui. O Flávio fez muito estudo bíblico aqui em casa. Verdade? Verdade, no seu Espezinho, a dona Leonie ali, no Mato Preto, no tempo da faculdade ali, que a Fran trabalhou também na MEUC, ali no distrito. A gente foi muito lá no seu Espezinho, muita história, né, seu Espezinho, muito especial. Saudade de vocês também. Legal, legal. A Oriete agora coloca em Campo Alegre. Boa noite, né? Ah, aqui a Dolores, ó. A Dolores agora deu boa noite para mim, ó. Ela disse que ela deu boa noite para mim primeiro, é verdade, lá em cima, né? Antes do Flávio aparecer. Desculpa, Dolores. Tá bom. Tá. Já meu pedido de perdão já está feito aqui. Né? A Karen também está aqui, ó. A Karen Nele, boa noite, também estamos presentes. E aqui agora tem uma frase gigante que temos que colocar aqui, ó. Pastor Flávio, manda meu abraço para a pastora Fran. Trabalhei com ela na educação das crianças no Colégio Freber. Muito aprendizado com ela, é verdade. A Fran está assistindo com as meninas ali, né? Já vai ouvir esse abraço aí da Cláudia para ela. Legal. Tanto é que o nome ali é Flávio e Fran, né? Porque eles ainda não se decidiram quem decide pela conta do Face, da conta do streamer, né? Tá aí, ó. Mas, Flávio, me fala uma coisa. Por que aqui na faculdade você é conhecido por Toco? É baixinho, entroncadinho? O que é? Cara,
Toco, isso vem de Tuporanga. Lá em Tuporanga, que é a minha terra natal, se você chegar lá, na minha família, ou na comunidade, na igreja lá em Tuporanga, e falar que tu fez alguma coisa com o Flávio e tal, ninguém vai saber. Ninguém sabe quem é o Flávio. Eu vou dizer, eu tive com o Toco. Daí todo mundo sabe. É um apelido desde criança, dizem que é de quando eu nasci mesmo, do hospital, ainda na maternidade, e foi lá em Tuporanga, os professores na escola, na igreja, todo mundo chama de Toco ou Toquinho. E pegou aí na FLT também, né? Na FLT, todo mundo me chama de Toco, e eu atendo, é um apelido, né, que eu cresci sabendo primeiro Toco, para depois saber que eu era o Flávio. Então, para mim, é bem tranquilo. Quantos quilos nasceu, Flávio? Nem sei, eu não lembro. Mas dizem que era bem pequenininho. Era bem pequeno. E aí foi um primo do meu pai, que era vizinho, disse que ele foi na maternidade e depois saiu dizendo, mas é um toquinho, é bem pequenininho, um toquinho. E aí pegou. Todo mundo queria ver esse toquinho, quem é, né? E a comunidade de Campo Alegre sabe disso já? Alguns sim, mas é que não... Como daí a Franciele só me chama de Flávio, deve ser se apresenta como Flávio, não pega. Aí em Oxford, quando eu fiz o estágio, eu lembro quando o pessoal do Mato Preto, com os jovens, começou a chamar o Toco, 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 e o pessoal da juventude não sabia quem era, começaram a ficar bravo. Estão chamando a gente de Tocos. Não, estão me chamando, só querendo falar comigo, pegando no meu pé. E aí eles tentaram, a gente vai te chamar de Toco também? Por favor, pode fazer. O pastor Marcelo e a Marta, quando eu fiz estágio aí, eles tentaram e conseguiram não me chamar de Toco. A Marta foi mais difícil. Eu lembro que a Marta, às vezes, oi, Toco, tu não pode chamar de Toco, né, Flávio? Agora tá na internet, agora todo mundo já vai saber, já era. E a comunidade aqui também descobriu o meu apelido de infância, que era Marquinhos, né? Ninguém sabia, né? Porque convidei pastores colegas que deduraram, por isso que agora eu só convido pastores distantes, né? Porque senão, daqui a pouco vão começar a dizer da nossa infância, essas coisas todas, né? Então a gente fica assim. Daí. É bom saber, né? Quem não conhece a infância e tal, é verdade. Mas aqui, para nós também, tu é o Marquinhos, né? O pastor o Marquinhos ali, quem é o... né? Então, tá bom. DFLT também, né? Pastor Flávio, vamos iniciar nosso estudo. Então, eu quero dar boa noite aqui ao Cladinei, também, Pereira da Silva, a Beatriz Ribeiro Forte, né, que estão aí. Que legal. Que Deus abençoe o nosso estudo. Vamos começar? Vamos lá. Então, vamos lá. Se você não pegou sua Bíblia ainda, pode pegar sua Bíblia, que nós vamos iniciar nosso verso 1 de hoje. E para o estudo de hoje, nós vamos trabalhar um salmo que é muito conhecido. Com certeza você já orou este salmo, no sentido de orar mesmo. Com certeza você já viu esse salmo em algum lugar. E este salmo foi sugerido pela nossa irmã Annelise Schneider. Né? Ela ganhou um quadro desse salmo na época em que o Daniel, seu marido, veio a falecer. E ela ganhou esse quadro, então, da sua filha, da sua neta. E ela colocou esse quadro lá na parede da casa dela, e ela me mandou uma mensagem: pastor, gostaria muito de entender melhor este salmo, né? Não o salmo todo, mas o versículo que nós queremos ver hoje. E, por falar no salmo, semana passada nós estudamos o salmo 23, né? E hoje nós vamos estudar o salmo 21. Mas antes de estudarmos, nós queremos convidar você a ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós agora chegamos na tua presença e pedimos que tu possa nos orientar neste estudo, junto com o pastor Flávio. Abençoa, ó Deus, esta noite, que seja uma noite, como sempre, de profundidade na tua palavra, e que possamos sair daqui nessa noite na certeza do teu cuidado por nós. Por isso, colocamos tudo em tuas mãos, cada família, cada pessoa que também está aqui acompanhando esse estudo conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Flávio,
Como é que é para você estudar um salmo? É tranquilo? Quando aparece lá texto indicado para o culto, Salmo X, você se apavora, se sente feliz? Como é que é? Que o salmo, né, tem essas duas dimensões, né? São orações, mas também tem a profundidade, né? Sim, sim. Os salmos são textos bem legais, bem especiais para mim. No Serene, eu vou às quartas-feiras fazer devocional ali no Serene, e eu costumo muitas vezes levar uns textos dos salmos, porque os salmos eles têm, acho que são pessoas bem comuns, né? Bem iguais a nós, nessas orações, nos cânticos, nos lamentos, muitas vezes no medo, né? Até às vezes com raiva, né? Tem alguns textos assim que o salmista dá para ver que ele tem raiva daqueles que o oprimem, que o machucam, que caluniam ele. E o salmista se derrama diante de Deus, né? Mostra toda a sua fraqueza, toda a sua pessoalidade. Os salmos são pessoas que não têm vergonha de orar, de falar com Deus, né? Ali você pode se colocar. Eu acho que nós temos muito a aprender com os salmos também com isso, de saber que a gente pode falar para Deus, pode colocar os nossos medos, angústias, as alegrias, como está o nosso coração diante de Deus, né? E traz toda essa profundidade, pessoalidade do nosso relacionamento com Deus. Os salmos, eles têm muito a nos aprofundar também isso, né? Para mim, os salmos são especiais também nesse sentido, né? De aprofundar o nosso relacionamento com Deus, de saber que nós não precisamos ter vergonha de abrir o nosso coração, de pedir socorro, de reclamar, de falar para Deus mesmo, né? E nos ensina a orar, né? Orar realmente para Deus, colocando aquilo que está no nosso coração, né? Como também nesse salmo hoje, né? Uma oração, um clamor, né? Uma confiança, né? Salmo de alguém que confia em Deus, né? Então isso também é bem especial, né? Por isso que nós conseguimos nos identificar, né, claro, muito com os salmos, né, porque de alguma forma que nem você colocou, né, a gente se vê ali, né, ou por causa da situação, ou por causa das palavras, né, de fato, os salmos, eles nos cativam, né, mas eu vou admitir que toda vez que aparece um salmo como texto indicado, aí eu já penso assim, essa semana vai dar trabalho, né, porque entender o que são aquelas palavras, o que está passando no coração do salmista, o que ele está vivenciando, para a gente não fugir, né, totalmente, não fazer uma aplicação direta, pegar o versículo e já ir aplicar para a nossa vida, né, exige um pouquinho de trabalho, um pouquinho de sentar ali na Bíblia, estudar um pouquinho, porque, de fato, são palavras profundas do coração, né? Então, ao mesmo tempo, o Salmo tem essa dupla dimensão, né? Ao mesmo tempo que ele fala direto com o nosso coração, ele tem uma profundidade que vai para além disso. E isso também é importante conhecer quando a gente tem essa oportunidade como um estudo bíblico, né? Nesse sentido. E o Salmo de hoje, pode falar. Não, a dificuldade também de estudar os salmos é que nem sempre é tão claro o contexto histórico, né? O que o salmista está passando, expressando, né? No salmo de hoje a gente sabe, né? Qual é o contexto para que ele foi escrito, mas nem sempre, né? Às vezes o salmista fala lá que estou beirando a morte, estou à sepultura, ou estão me oprimindo, mas não sabemos o que está acontecendo, né? O porquê ele está sendo oprimido. Então aí vem a dificuldade, né? Daí a gente às vezes cuidar para não viajar, né? Falar alguma coisa sem saber. Isso é fica difícil no Salmo também, é verdade. E o Salmo de hoje, o Salmo 121, né? Já que o pastor Flávio colocou, é um salmo que tem a ver com um contexto histórico, não uma situação histórica, mas uma tradição, né? Por assim dizer, que ele entra dentro do conjunto de livros do Salmo. Nós temos que entender que os Salmos eles são divididos em blocos, né? Não é assim que é por ordem cronológica, né? Hoje eu vou escrever o Salmo 1, amanhã não. Eles têm uma ordem, e do Salmo 120 ao Salmo 134 é conhecido como Salmos de peregrinação, né? Ou Salmos de romagem, né? Ou Salmo dos degraus, que é os salmos que o povo de Deus cantava, as famílias cantavam, quando iam de suas casas até Jerusalém, que ficavam no alto do monte, então eles subiam até Jerusalém, né? Iam cantando esses salmos para mostrar a confiança em Deus durante o caminho, para falar da ansiedade, da alegria que eles tinham de ir até Jerusalém. E o pastor Roger,
ele no Facebook dele, ele tem um escrito sobre o Salmo 21, naquele hebraico bíblico de cada dia. Tem muitas pessoas que leem, né? Se você não leu, pesquisa ali no Facebook, Salmo 121, Roger Bank, vai aparecer 2 postagens dele. E numa ele diz lá, que é bem interessante, que eu nunca tinha visto, né? Nunca tinha percebido, ele vai relatando, né? O Salmo 20 começa com os primeiros passos até Jerusalém, e o Salmo 134 termina com a pessoa dentro do templo já, desejando adorar a Deus. Então, cada salmo vai chegando mais próximo do templo. Tanto é que o Salmo 133, né, é conhecido como como é bom e agradável viver unidos, irmãos. O pessoal chega, né, no templo. O Salmo 134 termina com as pessoas dentro do templo. Dá uma pesquisada ali no Facebook, bem interessante a explicação do pastor Roger para esse contexto aí dos salmos de peregrinação. Bem bacana. Aprendi isso com ele, lendo ali o texto. Mas, então, é um salmo que tem a ver com uma história, né? Tem a ver com uma caminhada, e nós queremos ver, o versículo de hoje é o versículo 3. E eu quero colocar aqui na tela para que a gente possa ler este versículo. Vamos lá. Então, este é o Salmo 121, versículo 3, o quadro que a Denise ganhou, né, e foi uma sugestão. Lembrando que se você tiver uma sugestão de algum texto bíblico, coloque nos comentários. Olha, eu gostaria de entender melhor esse versículo. Pode ser aquele versículo do teu coração, da sua confirmação, pode ser um versículo que você leu no adesivo de carro lá, e será que é isso mesmo? E a gente pode trabalhar aqui nos próximos estudos. Mande para mim, coloque nos comentários que nós vamos estar aí junto. E o Salmo 121, versículo 3, fala sobre isso, mas eu acho que é importante a gente ler o Salmo 121 todo, né? Ver toda a conjuntura, né? Antes de entrar no versículo 3. E para isso eu trouxe uma música, que é o Salmo 23 cantado. Todos nós conhecemos aquele hino, né? Aos montes olharei, de onde vem a salvação, que é o Salmo 121. Só que esse hino é baseado no Salmo 121. O que eu vou colocar aqui é o salmo mesmo, cantado do começo ao fim. Então, nós queremos ouvir esse salmo, ele vai ser cantado 2 vezes, e que você possa acompanhar aí a letra e deixar este salmo te inspirar também. Tá bom? Vamos colocar ele aqui. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel.
sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Então, este é o Salmo 121, bonito, né? A gente ouvir ele é algo impressionante. Eu conheci essa música quando ainda era adolescente, tinha um CD, alguém, né, os mais velhos sabem, né? Os mais novos nem fazem ideia que é isso, né? Tinha um CD chamado Não Temas, e ali tinha, era um CD com músicas, textos bíblicos cantados, né? E aí eu fui pesquisar hoje e encontrei aí essa versão. Claro que os montes lá do Salmo 121 não eram esses montes que apareceram aí na imagem, né? Não tinha neve, assim como tinha lá, os montes de Jerusalém, mas é um salmo muito interessante. Então, eu passo a palavra para ti, pastor Flávio, para talvez nos trazer um pouquinho assim, que para você, esse texto, antes de entrar de fato no versículo 3, mas o Salmo 121, acho que ele tem uma mensagem muito bacana, né? Em si, né? Sim, é um salmo de confiança, né? Como falou, é um salmo de peregrinação, né? Para nós, nos dias de hoje, é difícil a gente imaginar uma peregrinação, né? No nosso mundo evangélico luterano, a gente não faz peregrinação mais. A gente vai de carro, cada um sozinho. Até quando a gente tenta combinar de 4, 5 se encontrar, já se perde. Mas naquele tempo as pessoas iam a pé, saíam de suas cidades, né? Iam a Jerusalém. Então tinha essa peregrinação. Era uma peregrinação longa, né? As pessoas viajavam dias. E nesses dias iam cantando, iam louvando a Deus, iam orando. E este salmo mostra isso, né? Essa confiança de quem está peregrinando, olhando para os montes também, que vai ter que subir esses montes, né? E olhando para os montes, olha-se também para o céu, né? Onde você pode ver Deus, a morada de Deus, e saber que Deus vai acompanhando nesse caminho, né? Esse Deus que é a sombra direita, esse Deus que guarda, esse Deus que protege, né? No caminho, aqui o salmista ele vai falando com ele mesmo, né? E ele responde para ele mesmo: quem vai me socorrer? Quem me guarda? E ele responde para ele mesmo. Pesquisando, estudando um pouco do salmo, assim, alguns sugerem que talvez era um salmo cantado, onde alguns faziam a pergunta, outros do povo respondiam, né? E assim essa cantoria, essa oração ia acontecendo, talvez no acampamento, talvez na caminhada. Então, assim, é um salmo especial e também para as nossas vidas, né? É um salmo que eu gosto dele, né? Já usei ele algumas vezes em meditações, também muitas vezes para pessoas que estão aflitas, né? Estão angustiadas, estão com medo. Então, esse salmo mostra, assim, que vale a pena a gente confiar em Deus. E na caminhada da nossa vida, nós vamos enfrentar isso no dia a dia, né? Os medos, a gente vai vacilar, e que bom saber que a gente pode encontrar socorro nesse Deus. E não é qualquer Deus, é o Deus que fez o céu e fez a terra, né? É um Deus acima de tudo, acima de todos. É nele que nós vamos encontrar o socorro. Essa primeira frase, assim, me faz lembrar do desenho do Chaves, do Chapolin Colorado, né? E agora quem vai me defender? Quem vai me proteger? Quem vai me ajudar? Né? Parece que o salmista pede isso, nessa longa jornada de peregrinação até Jerusalém. Eu imagino, hoje ainda no Sereno, comentei com o pessoal a partir desse salmo, talvez a família reunida na saída de casa já poderia orar esse salmo, né? Talvez alguém, um filho mais novo ou mais velho, ou a esposa, alguém poderia perguntar: quem vai nos proteger nessa viagem? É uma viagem com perigos.
E aí a pessoa, né, já pode responder, quem vai nos proteger é o Senhor, aquele que fez o céu e a terra, né? Como uma oração de proteção, de cuidado também nessa viagem, né? E é uma confissão de fé, quando vem essa resposta, né? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra, né? É uma confissão de fé isso aí, né? Eu sei quem vai me socorrer e aonde eu vou buscar o socorro, né? Não é em qualquer coisa, não é em pessoas, não vou carregar uma fitinha amarrada no braço na viagem, não vou pé de coelho no bolso, vou ler o horóscopo de manhã para ver que roupa que eu vou botar para a viagem, mas eu confio no Senhor, né? O Senhor que fez o céu e a terra. Então é bem especial esse salmo. Legal que você coloca isso, Flávio. Acho que entendendo o contexto do salmo de peregrinação, justamente poderiam ser salmos que nós poderíamos estar orando ou cantando antes de ir ao culto, antes de uma viagem, antes de sair para algum lugar. Mas como seria interessante, né, ter um costume de talvez orar esses salmos. Justamente, hoje temos culto, vamos hoje cantar o Salmo 121 antes de ir ao culto, antes de buscar, né, a presença de Deus, antes de uma viagem, né, mostrar que o nosso Deus, o Senhor, Criador do céu e da terra, aqui é Javé, né, que é o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o nosso guarda, Ele estará conosco, né. Muito interessante, a Bíblia, eu queria aproveitar aqui, a Bíblia Conselheira, né, ela traz uma reflexão, ela diz assim, que diz assim, o interlocutor do Salmo confirma a declaração do jovem e acrescenta que ele não cairá porque Deus não dorme nunca, né? E aí ele diz que esse Salmo, deixa eu aqui achar, mas também esse Salmo, além de se aplicar para a peregrinação do povo de Deus, se aplica à viagem da vida, desde o seu começo até o final, do berço até o túmulo. O Senhor é quem te guarda, né? Então ela fala assim que pode ser o salmo da nossa vida, né? Ou seja, do nascer ao morrer, né? Nós temos um caminho pela frente. Nós temos uma caminhada, poderíamos até dizer, nós temos a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, né? A vida eterna. E nós estamos a caminho disso. E no meio do caminho existem os perigos. Porque se ele faz a pergunta de onde virá o meu socorro, isso pressupõe que há perigos, né? A nossa vida tem perigos, né? Existe uma tendência de alguns comentaristas bíblicos que falam que esse elevar os meus olhos para o monte poderia ter também não só o monte onde está Jerusalém, mas aquele monte que está logo à frente, aonde eu não sei se vai ter um desfiladeiro, eu não sei se vai ter um salteador, eu não sei o que pode acontecer com a minha família, né? Ou seja, é um bloqueio, um desafio que eu preciso transpor, né? Então, aí existe uma linha de teólogos que dizem, olha, não só o monte de Jerusalém está no horizonte, mas também aqueles pequenos montes no caminho, né? Havia uma pedra no caminho, no meio do caminho havia uma pedra, né? Eu preciso transpor, eu preciso cuidar para não tropeçar ali, né? Existem riscos, e na nossa vida existem riscos. Então, é um salmo muito bacana, de confiança, mas que nas entrelinhas nos mostra que a nossa vida, ela é, na realidade, cheia de riscos, né? E aí, de novo, quem vai nos socorrer? Quem, de fato, vai nos ajudar? Que bom que não é o Chapolin Colorado, né? Que bom que não é o Chapolin, não sei se vocês já assistiram, mas que bom que é o nosso Deus, Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? E aqui é legal que você coloca isso, né? Não olhar só o monte onde está Jerusalém, mas quando eu olho para o monte eu consigo ver o céu, né? O céu e a terra criado por esse Deus. Muito bacana. É um salmo orado para não desistir, né, em meio aos perigos. Porque a viagem para Jerusalém, se a gente vai imaginar as pessoas saindo de várias cidades. Agora nós passamos a Páscoa, né? Nos tempos da Páscoa, Jerusalém recebia quase 200 mil pessoas para a festa. Então, pessoas de todos os lados faziam essa peregrinação. Então, podiam ir cantando este salmo. Imagina quantas pessoas no meio do caminho tinham vontade de desistir da viagem. Cansados, com perigos. Quantos assaltos, né, aconteciam nessa viagem. Deslizamento de pedras, o calor durante o dia, o frio durante a noite. Então, assim, dá vontade de desistir.
Assim como na vida também, muitas vezes vêm os perigos, vêm as dificuldades, e às vezes dá vontade de desistir, né? Então, assim, essa resposta, o Senhor é quem está contigo, é o Senhor que vai te guardar, é Javé, não é qualquer um, né? Não é alguém que vai te dar um apoio moral, que vai dizer, vamos lá, não, estou contigo, vamos lá, estamos juntos. Não, é Deus, é o Criador do céu e da terra, né? Quando a gente olha os perigos ao nosso redor, quando a gente olha para aquele monte que é difícil de subir, né? A gente pode saber que aquele que está com a gente, que caminha ao nosso lado, é aquele que criou esse monte. É aquele que está ao nosso lado, é aquele que sabe de todas as coisas, né? E a nossa confiança não está em nós mesmos, não está naqueles que estão ao nosso lado, mas está em Deus, o Criador do céu e da terra, né? E Ele vai nos guardar, Ele vai nos acompanhar nesta viagem, nessa peregrinação. E aqui neste mundo, a nossa peregrinação é também, né, para Nova Jerusalém. Como o povo caminhava e peregrinava a Jerusalém, a cidade, né, nós, como peregrinos, vamos também para Nova Jerusalém. E vamos enfrentar todas as dificuldades do caminho também, né? Dá para dizer assim que a nossa caminhada de fé, a nossa viagem por este mundo, né, não é feita só de pensamento positivo, né, Flávio? Não é só pensar positivo que tudo vai dar certo. O Salmo, ao falar logo no início, né, de onde vem o meu socorro, já mostra que nem tudo vai dar certo, né? Ou seja, pode falar. Não, então, assim, achar que a nossa vida, a gente dá conta só tendo pensamento positivo e que tudo vai dar certo, a gente pode cair numa ilusão, né, e num desespero. Mas se o Senhor que fez o céu e a terra, que construiu aquele monte, que sabe o caminho, né, e que tem promessa para nós, está conosco, então nós podemos passar por todas as situações, né, mesmo até com pensamentos negativos, né, e porque Ele vai estar conosco, né, nas situações difíceis, né. Eu penso assim, por exemplo, pessoas que às vezes estão numa situação de depressão, uma situação difícil de luto, né, não dá para dizer que dá para, naquele momento, ter pensamento positivo para levantar do caos. Ali também o Senhor que fez o céu e a terra vai estar conosco, né? Então, isso é uma coisa do Salmo muito bonito. Os Salmos são muito bonitos por isso. Porque eles nos jogam no colo de Deus, né? Eles sempre nos jogam no colo de Deus, a confiança nesse Deus. E de certa forma, pela pesquisa, parece, assim, que o contexto tem a ver com um momento de noite, né? Parece que estão no final do dia, caminhando, eles veem que, né, ainda existe um caminho pela frente, atrás daquelas montanhas, daquelas pedras, à noite podem surgir assaltantes, pessoas que podem se aproveitar daquela família que está peregrinando, né? Então é um salmo também meio que noturno, né? Você também estava comentando comigo antes disso, né? Sim. E à noite a gente não sabe os perigos que vêm, né? Além de salteadores, vamos lembrar, Jesus contou a parábola do bom samaritano, ele fala bem dessa estrada, né? O que saiu de Jerusalém para Jericó, é a estrada dos peregrinos, né? Que mostra esses perigos, né? De assalto à noite dos animais selvagens. É uma região que, naquele tempo, ursos, lobos, poderiam ter leões, né? Vamos lembrar que o rei Davi lutou, né, contra um urso quando cuidava lá. Então, assim, muitos perigos vêm nessa noite. E aí vamos imaginar uma família acampando, né? Nós temos crianças, vamos botar aí, você vai acampar, o que você vai dizer para os teus filhos ou para toda a tua comunidade que está ali no acampamento, né? Muitas pessoas, todos com sono, muito cansados. Vamos esticar aqui um tecido, um couro aqui, fazer uma cabana para se proteger um pouco da noite, fazer um fogo no meio do acampamento e vamos olhar para os montes ao nosso redor aqui, os perigos, os medos, e amanhã temos que seguir viagem, né? A gente sabe que o nosso socorro, quem vai nos socorrer, nos proteger, é o Senhor. E Ele, como Criador do céu e da terra, Ele também é aquele que criou essas criaturas da noite que vão poder atacar. Esses montes onde haviam deslizamentos de rocha, muito comum, né? São pedras e areia nessa região da Palestina, não são com árvores como nós temos aqui. Então, é uma região difícil, né? À noite, todos cansados, e você saber que você pode dormir, sabendo que é o Senhor que fez a terra, que o céu e a terra que está nos cuidando e protegendo, isso traz alento ao coração.
né? E também para nós, hoje também, né, deveria trazer alento. A gente deveria ter essa confiança. Firmar, né, dias difíceis que vivemos, não é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me protege, né? Quando a gente deita na cama à noite e não sabe como vai ser, eu posso dormir tranquilo sabendo que é o Senhor que me guarda, né? Esse que fez o céu e a terra e conhece todas as coisas. Já que estamos entrando já no guardar, que é o versículo 3, né, que começa a falar, eu quero aproveitar aqui e colocar uma frase de Derek King, né, que é um comentarista bíblico, né, ele coloca assim: a proteção é uma questão vital para um peregrino que viaja arduamente e no meio de território solitário. Né? Então ele coloca, o tema ali é de fato o cuidado de Deus. Né? O Deus que cuida, este que está a caminho, né? Este que está indo em direção, né, a Jerusalém, no caso aqui desse texto, mas poderíamos dizer para nós, né? Nós também somos peregrinos neste mundo, né? Tem textos que falam sobre isso. Né? Nós também estamos a caminho, né? Então, ou seja, a proteção é uma questão vital, tem a ver com a nossa vida, né? Deus, ele se preocupa com a nossa vida, não é simplesmente um cuidar para que você não se machuque, mas é um cuidar para que a sua vida seja preservada. Então, é um cuidado especial de Deus nesse sentido. E o versículo 3, então, eu creio que ele vai direto ao ponto nesse sentido, e nós poderíamos já entrar aí, né? Deus, Javé aqui, não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. A Karen Nering colocou na Bíblia a mensagem, que é uma Bíblia que tenta trazer com palavras contemporâneas, ela coloca assim: ele não deixará que você tropece, seu guardião nunca dorme, isso na versão da Bíblia a mensagem, né? Ele não deixará que você tropece, seu guardião nunca dorme. E na versão de Almeida, né, mais conhecida, ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Aí nós temos vários contextos, né? Temos essa ideia dos pés vacilantes, do não dormir e do Deus que guarda. Acho que são três palavras ali, três termos ali fortes, mas eu coloco para você, Flávio, talvez para você nos trazer aí, a partir da tua pesquisa, das tuas pregações, o que esse versículo em especial ele tem a nos dizer, quão profundas são esses termos, essas palavras que o salmista traz aqui para nós. Fica à vontade, eu vou complementando aí na medida do caminho. Tá. Primeiro, né, começa com o ele aqui que tu colocou, né, ele, Javé, né, já mostra quem é aquele que não vai permitir que os nossos pés vacilem, né? É Deus nos conduzindo por esse caminho de pedras, caminhos de dificuldades, de subidas, de descidas, de travessias de rios, né, que o povo enfrentava e que nós enfrentamos no nosso dia a dia, né, fazendo uma alegoria um pouco assim, né, nas dificuldades da nossa vida, nós sabemos quem é que nos guarda, é Ele, é Deus, é Javé. A gente tem que cuidar para não entrar aqui, né, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Então eu posso me arriscar? Eu posso andar por outros caminhos? Eu posso pegar um atalho? Né? Eu posso desviar um pouco? Né? Hoje no Serene, ali em São Bento, a gente conversou sobre este salmo. Né? E o pessoal ali, como diz, quando recai, né? Vacilou, tropeçou, né? Que tem a ver que, mas Deus não permitirá que eu tropece, que eu vacile. Né? Mas Deus aponta esse caminho, né? O tropeçar, o vacilar, é que Deus está contigo. Deus vai caminhar contigo. E a gente não tropeça nas pedras grandes. A gente vai tropeçar, né? Os nossos pés vão vacilar, vão cambalear, vão cair. A gente vai escorregar, são naquelas coisas pequenas que a gente não vê. Né? Aí mora um grande perigo, né? Para a gente. Nessa caminhada da vida, nessa peregrinação que a gente tem, né? O tropeçar, né? O cambalear, o escorregar, o desistir, né? E muitas vezes nas dificuldades o tropeçar pode me fazer desistir. Vou desistir, está muito difícil, está muito complicado, são muitas pedras, e aí facilmente a gente pode correr esse risco de dizer, eu não quero mais andar neste caminho, né? Eu não quero mais enfrentar toda essa dificuldade. Né? Mas nessa caminhada da vida,
a gente vai passar pelas provações. A gente vai passar, vai ter as pedras que vão machucar os nossos pés. Vai ter aquela pedra que vai cortar, que vai sangrar, vai ter aqueles momentos que vão ser difíceis, né? Mas Deus é aquele que está conosco ainda nesses caminhos difíceis, cheios de pedras, cheios dessas dificuldades. E Ele não dorme, Ele é aquele que nos guarda, né? E Deus está o tempo inteiro atento, né? Na continuidade aqui, né? Não dormitará aquele que te guarda, aquele que guarda você, né? Vamos imaginar os peregrinos voltando lá para Jerusalém, chegando, à noite todos cansados, caminharam ali 15 quilômetros talvez no dia, um calor escaldante, e à noite o frio, e alguém tem que ficar de guarda no acampamento. E aí o cochilo vem, né? Aquela cochiladinha, rapidinho, e o salmista aqui diz, Deus não dorme, né? Deus não fica sonolento, Deus não dá uma piscadinha, Deus está o tempo inteiro nos guardando, né? Aqui a palavra guardar aqui, né? É guardar zelosamente, né? Ou seja, Deus está com os olhos, né? Deus está olhando para nós. Deus está com os seus olhos voltados para nós, para nos guardar nesse caminho, né? E é um guardar, um vigiar cuidadosamente, né? Deus nos guarda cuidadosamente, né? Ele cuida de nós, ele está ali atento, né? Ou seja, e ele guarda, na minha tradução da Bíblia, ele guarda você. Ou seja, é um Deus bem pessoal, que no caminho caminha contigo, né? Então, ele sabe o caminho, ele sabe onde os teus pés estão pisando, e ele quer estar contigo ali, né? Um Deus, primeiro aqui, bem pessoal. Antes de ser o Deus de Israel, é um Deus pessoal. Um Deus que caminha individualmente com cada um, né? Ainda que nos tropeços, né? Na hora de vacilar, esse é o Deus que caminha comigo, né? Que caminha contigo, né? Que vai contigo, né? Que é um Deus bem pessoal, que quer ter esse relacionamento da caminhada pessoal, né? Eu entendo aqui nesse primeira parte do versículo aqui assim. Eu quero puxar um pouquinho ali o tropeçar, né? Você falou ali da questão de que isso não é um pressuposto para que a gente possa, então, fazer os nossos próprios caminhos, porque no final Deus não vai permitir que eu tropece, né? Então eu vou fazer da minha vida o que eu quero, porque Deus não vai permitir que eu vacile, né? E aí é legal que você traz isso, porque de fato aqui eles estão numa caminhada de fé, eles estão numa caminhada de oração, uma caminhada que está na confiança em Deus, que coloca esse caminho nas mãos de Deus, e é um caminho que vai a Jerusalém, né? Então tem todo esse aspecto de qual é o caminho que Deus vai nos guardar. Quando nós estamos no caminho da sua vontade, dos seus pressupostos, né? Ou seja, por mais que Ele também tenha misericórdia de nós, e às vezes até nos resgata como ovelhas perdidas, né? Quando nós pegamos caminhos tortuosos, tem palavras que diz que Deus vai lá e conserta as veredas, busca a ovelha perdida, né? Nós sabemos que Deus faz isso, mas nós também não precisamos arriscar a nossa vida toda, ou passar a nossa vida toda provando isso e tentando provar a Deus, né? Se Ele nos já dá um caminho certo, uma possibilidade certa, e Ele nos mostra que Ele está nos acompanhando. Então, é bem interessante isso que você traz, né? O versículo não quer, de fato, ser uma desculpa para que, então, agora eu trilhe meus próprios caminhos e Deus vai me proteger. Por onde eu andar, Deus vai me proteger, né? Não é esse o foco, de fato. O foco aqui Deus, Ele quer estar conosco. Ele se faz presente, né? Sim, e até nesses tempos, né, de pandemia, de Covid, facilmente algum crente pode ler esse salmo aqui, né? Oh, o Senhor me guarda, Ele não permite que eu vacile, então não vou mais usar máscara, eu não preciso me cuidar. Eu posso fazer todas as coisas, eu posso andar conforme eu quero, porque eu tenho um Deus que me guarda, que me cuida, que me protege. E Deus, dizer, espera aí, né? Não é bem assim que você vai fazer a tua vida, não, você vai arriscar a tua vida, ou que você vai andar por caminhos que não são os meus caminhos, né? Não são os caminhos que é o propósito de Deus para a nossa vida. E muitas vezes o crente, a gente tropeça, e às vezes olha para Deus e diz, pô, por que tu me deixou cair, né? Mas você que foi por este caminho, né? Que não era o caminho que eu queria.
né? Não era o caminho que eu tinha proposto para você, né? E aí vem da gente caminhar pelos caminhos de Deus, né? De andar por esses lugares. Ainda ali vai ter pedras que vão nos fazer tropeçar, né? No mundo vocês vão passar por aflições, né? Provações, dificuldades, mas a gente não precisa ter medo dessas dificuldades, né? Porque Deus está conosco, né? Ele que nos guarda, mesmo cambaleando, escorregando, com tremor, mesmo com as dificuldades, nós temos um Deus que continua caminhando conosco. E tropeçando e caindo, ele estende a mão para nos levantar, né? Ele estende a mão para nos colocar de pé e nos apontar o caminho novamente, né? Para não desistir dessa caminhada de fé, né? Sabendo para onde a gente quer chegar, né? Eu acho que aqui também entra o aspecto da obscuridade, né? Se é uma oração noturna, isso também nos leva a pensar de que o contexto é justamente eu estar andando por um lugar que eu não sei também quais são os perigos, né? Que estão à minha frente. Ou seja, muitas vezes, durante o dia, nós podemos ver os perigos, né? Quando nós temos consciência, eu posso usar máscara, eu posso usar álcool gel, eu não tô sabendo, eu estou ignorante a isso, né? Agora, sim, quando nós estamos, de fato, numa situação obscura, onde as trevas tomam conta do meu coração, onde o luto vem sobre mim, onde situações difíceis temos que lidar com isso, e a gente se vê na noite, né, na noite da vida, podemos dizer assim, ou as trevas venham sobre mim, né? Aí a gente pode dizer, ali eu sei que então Deus não vai permitir que eu escorregue, porque agora já não depende mais de mim, né? Eu não estou vendo nada, então eu só confio naquele que me guia. E aí se faz mais sentido ainda nesse sentido, né? Porque aí entra de novo, né? Mas então agora, né, eu vou fazer durante o dia e durante a noite, não, né? Se é uma oração noturna, volta mais nesse aspecto de confiar em Deus, principalmente em situações onde nós não conseguimos perceber o perigo, onde não está mais nas nossas mãos também tomar decisões, escolhas e perceber o que me cabe, o que não me cabe, né? Como é que eu vou saber de onde veio um animal selvagem? Eu não consigo ver. De onde veio o perigo? Eu não tenho condições de ver. Nessas horas, Deus não vai me abandonar, né? Eu acho que aí vem um ponto bem bacana também nesse sentido, né? Sim, quando eu confio naquele que guarda o meu caminho, né, que me conduz, né, como no Salmo 23, semana passada, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ali nesse caminho, né, ainda que eu vá tropeçar, que eu vá cair, que eu vá me machucar, né, eu sei que tem um Deus caminhando comigo. E quando eu não consigo caminhar, né, Deus me carrega, né, e nessa escuridão, né, o quão importante é conhecer a palavra também. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Porque durante o dia a gente pode correr, à noite a gente mal sabe onde os nossos pés irão pisar. Se a gente sai da luz, a gente vai cair nessas trevas, né? E Jesus veio para ser a luz, né? Para trazer luz para o nosso caminho, luz para a nossa vida. Vamos imaginar um acampamento aí do povo de Israel nesse tempo ali peregrinando. Não tinha iluminação pública, eles não tinham celular, as lanternas eram pequenas tochas que iluminavam o centro do acampamento, né? E você olhando para fora daquilo ali eram só as estrelas, a lua, a noite. Então, sim, você tinha que cuidar onde você vai pisar, né? E a gente também, se a gente sai querendo pisar em qualquer lugar, em qualquer caminho aí, também pode tropeçar. E quando a gente não sabe, o Senhor guia, né? Como tu falou, em tempos de luto, em tempos de dor, quando a gente não tem vontade de caminhar, não sabe para onde pisar, né? O Senhor, Ele nos guarda, Ele nos põe de pé. E Ele nos aponta o caminho, né? Ele vai nos guardando nesse caminho da vida também. O Milton Schwank, ele é um grande exegeta aí da nossa igreja, pastor da SLB, já falecido. Ele escreveu uma frase sobre esse salmo, justamente nessa direção. Ele diz assim: em meio à dura jornada da vida, é preciso saber descansar. Às vezes nós teimamos, né? Está escuro, a situação está difícil, e a gente teima em continuar do nosso jeito, né? E aí, né, aí podemos escorregar feio na vida, né? E eu acho que é um salmo que nos convida ao momento em que a gente precisa parar, descansar e esperar a luz vir, né? Esperar um novo dia,
esperar o agir de Deus e descansar, sabendo que Deus vai nos cuidar durante a noite, né? Eu acho que é um salmo também que é um convite a descansar em Deus, né? E não só ficar caminhando a vida inteira, mas há momentos que a gente precisa descansar. E aí veio a parte do dormir, mas antes disso, eu quero colocar um comentário aqui da Adriane. O comentário do Fleck e do teu irmão Fabrício eu vou deixar para depois, tá? Na hora das amenidades. Mas a Adriana colocou assim, ó, uma amiga católica me indicou os salmos para fazer devocional, ler, meditar, orar e silêncio para ouvir Deus, estar em sua presença. Acho que é bem isso mesmo, né? Esse momento de orar os salmos e deixar a palavra falar o coração. Uma vez eu aprendi com uma pessoa o salmo da tua idade, né? Quando faz aniversário, qual é o salmo? Ah, eu vou fazer 39 anos. Então, hoje eu vou ler o salmo 39. Né? Quando você faz aniversário, leia o salmo da tua idade. Então, assim, são momentos da gente fazer, né? Seja todo dia, seja marcar pontualmente, mas... Ou quando nós não sabemos como orar, pegue um salmo, ore o salmo, né? Sim. E aqui, sabendo agora aqui do salmo 120 ao salmo 134, são os salmos de peregrinação, nós temos aí uma boa gama de salmos para orar numa viagem, quando a gente vai ao culto, quando a gente está passando por uma situação difícil, são salmos que nos auxiliam aí nesse sentido, né? Voltando eu trazer esse comentário aqui da Adriane, mas voltando ao Salmo 23, ao versículo 3, eu acho que a parte do dormir, você colocou ali, né? É interessante que o termo aqui tem a ver com sonolência, né? Esse cochilar, ou seja, é aquela ideia do sentinela, né? Que está a postos e ele não pode cochilar, né? Ele não pode dormir. E aí tem uma frase que eu acho muito bacana, deixa eu ver onde que está aqui agora, do Shekel, que ele coloca assim, neste salmo, todos podem dormir porque um não dorme, né? Ou seja, nós podemos descansar em Deus, porque Deus continuará cuidando de nós. E eu acho que essa é uma das coisas que nós precisamos aprender, né? Há momentos que nós podemos dormir, deixa os problemas de lado, deixa as coisas para lá, deixa Deus cuidar, né? E nesse salmo, as pessoas poderiam dormir, porque um não vai dormir, um vai estar de vigia e não vai cochilar, né? Se quiser falar um pouquinho mais, é só trazer isso. Isso. E o quão difícil muitas vezes é isso, né? Quantas vezes a gente perde o sono da noite, já preocupado com aquilo que vem amanhã. Eu tenho muita coisa para fazer amanhã, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e não conseguimos dormir, não conseguimos descansar, né? Por quê? Porque a gente confia muito em nós mesmos, né? Porque eu vou precisar. Como que eu vou fazer para resolver isso? Né? Nós vamos nos preocupando e não conseguimos dormir, né? Preocupados com como vai ser, se eu vou conseguir, se vai dar certo as coisas. Nesse tempo agora, onde muitas pessoas estão doentes, né? Muitas famílias estão amedrontadas, né? A gente já começa a se preocupar, não consegue dormir à noite. É bom saber que a gente pode dormir, né? Esse convite ao descanso na jornada é porque nós temos alguém acima de nós, né? Alguém que pode todas as coisas, que está nos cuidando, né? Voltando ao acampamento aqui, o sentinela, né? Vamos imaginar cada família tirando alguém da sua família que vai ficar cuidando do acampamento. De vez em quando alguém sentar, não, eu vou só sentar aqui, né? E cochila. E dentro do acampamento ali, você não podia cochilar, você não pode, porque se a gente dorme, se o sentinela dorme, os perigos podem vir, né? E Deus é aquele que não dorme, é aquele que está o tempo inteiro. E aqui o dormitará tem a ver com uma cochiladinha, né? Aquela cochiladinha, às vezes a gente está assistindo TV, assistindo ali, de repente dá aquela cochilada, ou até na igreja, no culto, né? O pastor lá da frente vê o pessoal dando aquela pescada assim, daí levanta e fica com medo. Deus não dá nem essa pescadinha, né? Nem essa cochiladinha. Ele está com seus olhos o tempo inteiro abertos, bem abertos, para nos cuidar, para nos guardar, né? E aí a gente pode ter esse descanso, né? Ter essa confiança nesse Deus. E não é uma confiança em pessoas, né? Eu não confio no meu irmão, eu não confio no pastor, eu confio em Deus. Deus nos cuida acima de todas as coisas.
né? Acho que é uma palavra muito preciosa para os dias que estamos vivendo hoje, né? Esse salmo e esse versículo são palavras muito preciosas para os dias que estamos vivendo, né? Sim. Acima dos médicos, acima de todo mundo, tem um Deus que nos cuida, um Deus que está nos olhando, nos vigiando, vigiando não no sentido de olhar o que estamos fazendo, Sim. mas que está ali olhando para nós, é o nosso vigia, é o nosso guarda, né? Aquele que nos observa, que nos cuida também, né? E esse é o termo, né, que aparece ali na Bíblia da mensagem que foi trazida pela Karen, né, o guardião, né, de fato, Deus ele é o vigia, que é o vigia para preservar a vida, e não para ver os problemas, os pecados, e ficar ali, né, ele é o sentinela, né, e esse é o termo usado, é um termo muito forte na Bíblia, né, chamar aí em hebraico, que é justamente essa ideia, né, é aquela pessoa que observa, preserva, zela, cuida, né? E eu acho que esse Salmo 121 aparece aí umas 5, 6 vezes essa palavra, né? E é interessante como ele vai ter um comentarista que diz que o versículo 1 e 2 seria o prefácio do Salmo, o versículo 3 e 4 seria o conteúdo do Salmo, e o que vem depois seria a manifestação desse Deus cuidador e zeloso em todas as dimensões da vida, né? De dia, de noite, com lua, com sol, agora e para sempre, né? Ou seja, na entrada, na saída. Então, todas as dimensões da vida humana estão bem guardadas neste Deus, né? Esse Deus que é o guarda, que é o vigia, que é o sentinela, né? O guardião. Tem um texto também deixa eu ver se eu acho aqui, do Shakespeare, ele diz assim, ó, o peregrino desta vida pode confiar-se ao vai e vem da vida, porque o Senhor guarda este vai e vem, né? Ou seja, neste ir e vir do ser humano, né, eu posso ir e vir, né, com consciência, com cautela, com oração, com a palavra de Deus no meu coração, não é um ir e vir, vamos dizer assim, inconsciente, ou, como é que você colocou antes? Faltou a palavra agora, assim, mas esse ir e vir, assim, sem responsabilidade, né? Não, é um ir e vir. Rumo, muitas vezes, né? Oi? Não é um ir e vir sem rumo, né? Mas nós sabemos para onde estamos indo, né? Isso. E quem acompanha ou simplesmente assim, sem lógica, né? Não, é um ir e vir consciente do que eu faço, mas esse meu ir e vir está nas mãos de Deus, porque Ele faz o percurso, né, na minha vida. Então, é bem interessante este guarda, né, este Senhor que guarda. E Ele não dormita, e assim, ó, eu quero colocar um versículo aqui, porque isso me chamou a atenção, de Isaías 56, porque as lideranças de Jerusalém, elas dormiram no ponto, né? Elas não dormiram em serviço. Lá existe uma profecia contra eles que diz: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, é a mesma palavra aqui, né? Estão deitados e gostam do sono. É uma profecia pesada para quem? Para a liderança do povo de Deus, que deveria estar cuidando do povo, né? Os pastores, os sacerdotes, né? Deveriam estar cuidando do povo e não cuidam, estão dormindo no ponto. E aí, então, vem o exílio, vem toda a situação ali do povo, né, que acaba vivendo as consequências disso, né? Então, aqui nós temos um texto que mostra, olha, aqueles que deveriam estar cuidando do povo não fizeram a sua parte. Por isso, Deus não vai dormir. Deus vai fazer a sua parte, né? Deus não dorme em serviço, nesse sentido. Isso, e esse, o atalaia, né? Esse que não dorme, ele tá ali para chamar atenção, né? Não, ele não vai lutar sozinho, mas ele chama atenção. Então, Deus é aquele que também vai chamar a nossa atenção. Ó, tem perigo aí na frente, abre o olho, né? E Deus vai nos mostrando tudo isso, né? O atalaia é aquele que, primeiro, ele não vai lutar, ele não vai atirar a primeira flecha, mas ele vai chamar a atenção do povo, né? Ele vai acender a tocha, ele vai tocar uma trombeta, ele vai chamar a atenção para os perigos. Então, sim, Deus é aquele também que vai apontar, né, o caminho, nos orientar diante do perigo também ali, né? Ele não dorme. E muitas vezes é o atalaia que acorda a gente também para a vida, né? Há um momento que dizer, acorda aí, gente, tá na hora, viu? Passou, né? Temos que pedir em frente. Né?
abre o olho, né? Então, o atalaia realmente tem essa função de vigiar, mas ele não luta sozinho. Ele, na hora certa, acorda, chama o povo para continuar caminhando, está na hora de levantar, né? Vamos em frente. E eu acho que esse é o nosso Deus, né? Ele nos cuida, ele nos protege, mas ele também nos chama, ele nos capacita, ele vai à frente, ele nos coloca no caminho, né? Ele se faz o caminho, mas ele também... Então, é um salmo interessante para se olhar como um todo, né? Então, não é um salmo que ele não deve nos acomodar, né? Eu levo meus olhos para os montes, de onde vier meu socorro, então eu vou ficar aqui sentado e Deus vai lutar por mim. Não, ele vai estar comigo no meio das lutas, né? Ele vai me acompanhar nos momentos difíceis, ele vai me proteger no meio da escuridão, mas ele também me acorda, né, para que eu entre, para que eu saia, para que eu ande durante o sol, durante a lua, né? Agora e para todo sempre, né? Então, é realmente um salmo bem interessante, assim, a partir dessa perspectiva que tu trouxe aí, Flávio. Legal. Flávio, eu não desisto da caminhada, né? Não, pode continuar. Esse é o Deus que me guarda em todo o tempo para que eu não desista, né? Para que eu siga em frente, né? Que aponta o caminho, que me guarda no caminho, né? E que está olhando por mim. Então, ele não quer que eu desista, que eu desanime, né? Que eu tropece, que eu vacile, que eu caia, né? Em todo esse caminho, em toda essa jornada, né? Como cristãos aqui nesse mundo, né? Bem legal. O salmo todo é muito bacana nesse sentido aí. É muito bacana. Então, é um salmo que a gente tem, geralmente a gente ouve muito, né, em sepultamentos, ouve muito naquelas orações para pessoas enfermas, acamadas, né, que olha, o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas, de novo, né, não é só um socorro nesse sentido de que ele nos socorre na hora da angústia, mas que ele nos convida a continuar andando nessa busca por ele, a afirmar os nossos pés nele e a saber que ele está também nos acompanhando, ele nos protege justamente em momentos difíceis, né? Então, também é um salmo que nos chama, né? Nos chama a um compromisso, nos chama a fé, nos chama a seguir em frente, né? E não nos acomodar também e esperar que Deus vai fazer tudo por nós. Ele pode fazer tudo por nós, mas eu tenho, pela experiência de vida, né? E eu acho que você também pode dizer, né, Flávio? Ele pode fazer tudo por nós, mas como ele gosta de fazer conosco, né? Verdade. Ele vai fazer meu Deus é o Deus do impossível, então aquilo que é possível eu posso fazer, né? Eu posso fazer aquilo que é o possível, né? Eu vou caminhar. E é um salmo isso, né? Um salmo de Deus que me chama para o compromisso, né? Quando já no versículo 2 eu testemunho quem é que me socorre, quem está comigo, eu testemunho quem é que me guarda. É um salmo de compromisso. E a gente tem que cuidar também para não virar um mantra, né? Como na hora do perigo, eu vou orar o Salmo 121, peraí. Agora tá tudo certo, agora Deus vai resolver, né? Ou eu vou sair de viagem e aí eu tô atrasado, vou ter que botar 140, 150 no carro, mas peraí, eu vou orar o Salmo 121 e Deus vai me guardar, vai me proteger e que seja. Né? Um dia alguém me falou, eu gosto de viajar, abrir a Bíblia no Salmo 91, que também fala da proteção de Deus, e deixar a Bíblia aberta dentro do carro. Não é assim, né? Eu vou orar um Pai Nosso agora aí, para ver se Deus me protege. Eu vou ler o Salmo 121, o Salmo 91, o Salmo 23, vou deixar a minha Bíblia aberta aqui, para ver se Deus me protege. Não, é um Deus que quer proteger na caminhada, né? No dia a dia. A proteção vem com o relacionamento com Deus, né? Numa caminhada, no passo a passo, né? De alguém que caminha até a chegada. E aí vem, né? A tua entrada, a tua saída, né? Agora e para sempre. É todo dia, não é de vez em quando. Só quando eu estou com dificuldade, com medo, no perigo... Deus vai me proteger. Peraí, eu vou ler o Salmo 121 aqui. E aí a gente faz de Deus de uma figa, um amuleto. Isso, eu transformo Deus naquele que vai me guardar, como aquela pulseirinha no braço, como a camiseta da cor azul. Deus é só mais um no meio de tantos. E o Salmo fala o contrário, né?
o Criador do céu e da terra, é Ele que me protege. Só existe um único Deus, né? Então... não lembro agora se foi o Roger no outro estudo ou não, mas eu lembro assim da frase: nós temos que cuidar para não transformar Deus num ídolo. Deus não é ídolo, Deus é Senhor, né? E ídolo é isso, eu transformo Deus numa coisa na qual eu faço uma negociação com isso, né? Em troca do benefício da proteção dele, eu faço isso. Aí eu ponho o Salmo 121 dentro da carteira, e aí, em troca, né, ele vai me proteger. Não, Deus é Senhor, né? Ele é Deus, né? Ele está acima de qualquer imagem que nós possamos criar ou manipular, né? O ídolo a gente manipula, Deus não, né? E eu acho que é bem nesse sentido, Flávio, que você traz aí. Nós temos que cuidar para não transformar a Bíblia, versículos bíblicos ou o próprio Deus num amuleto, né? Eles estão acima dessas coisas, mas confiar nele, confiar nesse Deus que é Senhor de todas as coisas e que não nos deixa sozinho e não dorme em serviço. E por falar em dormir em serviço, eu estava conversando contigo lá, né? Não podemos esquecer que Jesus dormiu no barco, né? E aí talvez alguém vai lembrar: poxa, mas Jesus dormiu lá no barco, né? E o Salmo 121 diz que o Senhor não dorme, né? Ele nos cuida. Mas Jesus dormiu no barco, lá em Marcos, capítulo 4, né? E os discípulos ficaram em apuros e Jesus dormindo, né? E agora, a Bíblia se contradiz? E aí eu fiz questão de procurar na Bíblia, né, qual era o termo usado para Jesus dormir no barco. Peguei esse termo e fui na Septuaginta, que é a Bíblia grega do hebraico, né? E qual é o termo usado lá na Septuaginta? E descobri que não é o mesmo termo, né? O termo de Salmo 121 é esse cochilar, né? É esse dormir no ponto, no sentido de eu tenho uma função e não cumpri a minha função. O texto lá de Marcos, quando Jesus dorme no barco, ele de fato dormiu literalmente, é um dormir literal, ele deitou e dormiu, né? Porque ele sabia que o Pai não iria abandoná-lo naquele barco, né? A presença de Jesus no barco é o que conta, e não se ele dormiu ou não, né? Então, são dois termos diferentes, são dois contextos diferentes, são duas perspectivas diferentes. Então, nós não podemos usar, caso você leu ou lembrou desse texto, não dá para compará-los nesse sentido, né? São duas perspectivas aí diferentes. Mas eu fiquei pensando e fiz questão de ir lá para saber qual é o termo e não é o mesmo termo. Então, aí E mostra a confiança do Filho de Jesus no Pai, né? De poder Exatamente. olhar para os montes, né, no Mar da Galileia e descansar. Eu posso dormir aqui em meio a essa tempestade, porque eu sei quem me guarda, quem me cuida, né? Exatamente. E aí ele mostra o seu poder sobre a criação, né? Como o próprio Filho de Deus acalmando aquela tempestade, né? Então, mostra ali quanto ele próprio, Jesus, confiava na proteção do Pai, né? Que estava guardando ele ali também no barco, em meio à tempestade, né? E aí ele diz para os discípulos: pô, vocês não têm fé? Né? Pô, vocês não confiam? Né? Não confiam em Deus? Vocês confiaram em si mesmos, né? Em meio a isso. Né? Legal. Flávio, legal. Nós estamos aí 8h48, foi o estudo bíblico mais longo, sabia? mas foi um com maiores audiências aqui, ó. Então, o pessoal conseguiu. Foi muito gostoso, foi solto, foi livre. Eu acho que a gente podia ficar aqui conversando o salmo inteiro, né? Mas, com certeza, é um salmo que vale a pena a gente utilizar como uma oração, né? Como foi colocado aqui também, só para não desvalorizar os comentários aqui, o Claudinei Datman colocou assim: podemos entender os salmos como palavras do ser humano direcionado a Deus. E por isso a gente se identifica, aquilo que a gente colocou lá no início, né? E o Luiz Fischer, aqui do grupo de estudo bíblico, colocou: devemos confiar em Deus, mas não devemos cochilar e dar mole. É isso aí. Nós também não podemos cochilar no ponto ali aonde nós temos uma tarefa, ali aonde nós temos responsabilidade. Exatamente isso aí. Nós também devemos estar vigilantes, né? Vigiar e orar, né? Exatamente. O tempo inteiro, né? Exatamente. Para que a profecia de Isaías não caia sobre nós também, né? Então, ali onde nós temos responsabilidade. Então, pastor Flávio, depois nós temos aqui os assuntos secundários aqui, né, de final de live, mas antes disso, eu convido para que você traga talvez uma palavra final, né? Você trouxe aí 1 Pedro, não sei se gostaria de utilizar ou não, mas fique à vontade como palavra final também para nós, e depois nós encerramos com uma oração, mas pode deixar sua palavra final para nós.
Tá. Este é um salmo que fala, né, é um salmo de peregrinação. O peregrino, ele sempre sabe para onde ele está indo, né? O andarilho, não. O andarilho é aquele que anda sem rumo. O peregrino, ele sabe de onde ele parte e ele sabe para onde ele vai. O peregrino do salmo, ele sai de sua casa e vai para Jerusalém, né? Para uma festa, para louvar a Deus, para cultuar a Deus em Jerusalém. Nós, nesse mundo, somos peregrinos. Na primeira carta de Pedro 2:11, né? 1 Pedro 2:11, que o Marcos agora projetou: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E aí ele segue falando, né, para a gente ter uma boa conduta, sendo exemplares neste mundo. Nós somos peregrinos aqui, nós não somos andarilhos. Nós sabemos o caminho que devemos trilhar, o caminho para onde ir, né? A Bíblia encerra falando que os crentes, aqueles que amam a Deus, que caminham com Jesus, vão para a Nova Jerusalém que vem do céu e que Deus nos conduz para lá nos seus caminhos. Nós somos peregrinos e nesse caminho aqui nós sabemos quem é que nos guarda, aquele que não dorme, aquele que cuida. Quem tem filhos pequenos sabe como funciona isso. Não cochilar, não dormir, estar de olho, né, quando a criança chora, quando a criança está em perigo. Assim, eu creio que Deus também olha para nós, no nosso caminhar diário, no nosso andar diário, na nossa peregrinação neste mundo. Não como andarilhos, sem saber o rumo, sem saber para onde vamos. E caminhando sozinhos, mas nós caminhamos com Deus, como peregrinos, sabendo para onde vamos. E nessa peregrinação por este mundo, nós sabemos quem nos guarda, quem está ali com os olhos atentos, cuidando de nós, para que os nossos pés não vacilem, para que a gente não caia, para que a gente não desanime no caminho. Mesmo em meio às dificuldades, ao cansaço, quando não sabemos para onde ir, ou o que fazer, como agir, nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos cuida, que olha atentamente e que não dorme. Nesses dias de pandemia, né, esses dias de medo, onde não podemos nos encontrar e nos abraçar, quão especial é saber que temos um Deus que nos guarda, e que nos guarda cuidadosamente, um Deus que olha o tempo inteiro por nós. Não por isso nós podemos deixar os cuidados de lado, mas esse Deus que caminha conosco, mesmo não podendo nos reunir, não podendo estar no templo, esse Deus está conosco no caminho do dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, onde estamos. Deus está lá a nos guardar, e principalmente nos guardar para que não desanimemos dessa jornada rumo à Nova Jerusalém, rumo ao céu, rumo a estar com Deus. E o caminho é o próprio Jesus. Como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que nós possamos caminhar com este Deus, sabendo que somos guardados por Ele no nosso andar diário, no nosso caminhar, na nossa peregrinação por este mundo. Não ande como um andarilho sem rumo, sem saber para onde você vai, mas como um peregrino que caminha sabendo que vai chegar junto a Deus por meio de Jesus, que é o próprio caminho. Que Deus assim nos abençoe. Obrigado, Flávio. Amém. Né? Espero que esse estudo tenha sido proveitoso para você que nos acompanhou aqui também. Nós queremos também encerrar com uma oração final. Depois dessa oração, nós vamos colocar uma música final, mas antes de orar e nos despedir, né, eu quero assim também dar atenção aqui aos comentários das pessoas. Quero dar, assim, se você ainda está aí conosco, ao pessoal que chegou depois, então, boa noite, deixa eu ver aqui. Quem mais chegou aqui? Boa noite a Julita, né, que chegou também aqui conosco, ao Linomar Brito, boa noite a Jacira Ziman, boa noite ali a Olivia, que mais chegou? O Flávio Fran fez uma risada, não sei se foi você, se foi a Fran que colocou ali, né? Foi você. A Lucia, aqui também da UAS, também, boa noite, né? E aqui o Fleck falou assim, entrevista com o Náufrago. Eu não sei quem é o Náufrago, acho que é você, né? Acho que sim. Está falando da minha barba aí, viu? Só faltou o Wilson aí.
bolinha. É verdade. Para quem não assistiu o filme Náufrago, não vai entender, né? Mas pesquisa aí que já vai saber, né? Coloque aí a face fugiu o nome do autor lá. Tô ficando... Se alguém lembra aí do autor aí, famoso, fez Forrest Gump também. Fugiu ele. Mas colocar lá o Náufrago e a foto do Flávio do lado é bem parecido mesmo, né? Fabrício Fleck, missionário lá da Miúque, e agora está lá no Mato Grosso do Sul, né? Lá na São Gabriel do Oeste. E o Fabrício, o outro Fabrício aqui é o irmão, né, do Flávio, né? Não sei se vocês sabiam, mas o irmão do Flávio também é pastor, né? Lá em Alfredo Wagner, né? E a Rebeca está mandando um oi para o tio Toco. Aí, ó. Né? Então, abraço Oi, para o tio Toco. Não sei se eles estão aí ainda, mas... Mandei meu oi aí. Vai ficar gravado, depois ela pode, né, já estar aí junto. Né? O pessoal aqui agradece também ao estudo, né? O pessoal está colocando o amém aqui também junto. Né? Nós também ficamos muito felizes pela presença de vocês, né? O pessoal agradecendo. Né? E nós queremos assim encerrar com uma oração, né? Depois nós colocamos o hino final, lembrando que se você tem uma sugestão de versículo bíblico, aquele versículo bíblico que você gostaria de estudar, coloque aí nos comentários, quem sabe ele seja escolhido. Alguns versículos nós já trabalhamos, outros nós não vamos trabalhar, porque já foram trabalhados em outras temporadas. Né? Teve pessoas que sugeriram alguns hinos que nós já trabalhamos, aí você vai lá, procura nossos estudos bíblicos na nossa página, e lá você pode ter um estudo bíblico envolvendo este versículo que você sugeriu, tá bom? A Auriele coloca muito obrigado, já estamos aguardando o próximo estudo bíblico, legal, né? Podemos dormir tranquilo porque ele não dorme. Boa noite, né, pessoal? De fato, eu acho que essa é a frase aí que fica, né? Todos nós podemos dormir em paz porque Deus não dorme, né? Isso é muito bom também. A Adriana coloca muito gratificante. Flávio, convido para uma oração final e depois nós encerramos aí com um hino para as pessoas que estão em casa. Beleza, vamos lá. Querido e amado Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo teu caminhar conosco. Obrigado, Senhor, que em meio às nossas fraquezas, em meio aos nossos medos, tu nos guarda, tu nos cuida, tu nos conduz pelos teus caminhos. Tu nos carrega, Senhor, quando não podemos caminhar sozinhos. Obrigado pela tua proteção, pelo teu cuidado, pelo teu amor que nunca nos falta. Dá, Senhor, que nesse caminhar diário, nessa peregrinação, os nossos pés não vacilem, que possamos estar com os nossos olhos firmes para os montes, sabendo que tu nos guarda, que tu nos acompanha, e que quando sentirmos medo, nós possamos encontrar em Ti essa proteção, encontrar em Ti essa força. E que possamos também olhar para o nosso lado, aqueles que estão com medo, e apontar para Ti. Levar também a Tua palavra, o Teu amor, àqueles que estão amedrontados, aqueles que nesses dias choram e se angustiam, que por meio do nosso viver nós possamos Te mostrar, ó Deus, para essas pessoas, para que elas também possam encontrar em Ti essa paz, encontrar em Ti a proteção e possam se sentir guardadas, Senhor, também por Ti. Guarda, Senhor, nossas famílias, guarda nossos lares, guarda, Senhor, nossas comunidades, nossa igreja, para que possamos permanecer firmes nesse caminhar contigo e possamos sempre apontar para Ti, ó Deus, para que as pessoas possam confiar mais e mais na Tua palavra, confiar mais e mais em Ti. Nos guarda, nos abençoa, agora e para sempre. É o que Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Flávio, muito obrigado aí pela sua participação, que Deus abençoe o teu ministério. Se você gostou dele, achou um cara legal, né, bom, bem articulador, então você também pode acompanhar ali as lives, né, não dele, mas da Fran, sua esposa, quinta-feira, né? É toda quinta? Isso. 2 quintas-feiras por mês, são lives temáticas, né? Que a gente tem feito também aqui na comunidade. A gente divulga pelo Face aí a Fran, a pastora Fran, e a Marcela, uma jovem da comunidade, tem conduzido, e sempre com algum convidado também especial para debater e conversar sobre essas temáticas aí. Bem legal, tem sido também bem legal esses temas, né, essas lives aí especial. E os cultos da comunidade de vocês é domingo de manhã, né?
Isso, todo domingo de manhã, 9 horas, a gente tem live também na página ISLB Campo Alegre. A gente transmite os nossos cultos todos os domingos pela manhã. Legal, obrigado pelo convite, Marcos. Muito legal estar aí com você. Então, depois de assistir os nossos cultos, aí vocês podem assistir o culto deles, tá? Porque 9 horas nós também temos culto. Então, né, o pessoal da comunidade aqui... Não, tô brincando, Tiago. Mas é legal, né? Os cultos ficam gravados, o pessoal está assistindo 5, 6, 8, 10 cultos por mês, né? O pessoal assistiu o culto do Marcos, aí veio o pessoal de Oxford assistindo aqui. Bem legal, isso tem sido também um especial nesse tempo, né? Sim. Bem legal. E fique à vontade aí, então, né, de matar a saudade. Quem conheceu o Flávio aqui na época do estágio, matar a saudade do Flávio, assistam lá, participam também dos cultos da live dele. E o pessoal de Campo Alegre também, né? Sejam sempre bem-vindos aqui às nossas lives. Toda quarta-feira à noite nós temos, então, esse verso 1, estudando versículo por versículo, né? Cada versículo que a gente tem no coração. Coloque aí, mande para mim, né? Semana que vem ainda estamos organizando quem vai ser, mas daqui a 2 semanas, se der certo, vai ser o professor Klaus Stang, e ele tem um versículo, 2, como sugestão, mas ele falou, se a comunidade tiver um, ele prefere trabalhar o versículo sugerido. Então, aproveitem, coloquem aí, mandem para mim o versículo que vocês gostariam de trabalhar, que nós vamos fazer com toda atenção esse versículo. Que Deus abençoe a nossa vida. Eu vou deixar o hino agora no final. Aqui com esse hino a gente vai também permitindo que Deus vai preenchendo os nossos corações para que nós possamos dormir em paz. Só uma coisa ainda antes de terminar. Pô, Flávio, você falou aí de não cochilar à noite por causa de filho, né? Já me arrepiou todo aqui, né? Porque daqui a um mês não vai dar, não. Vou ter que estar lá. E olha que a gente dá cada cochilada, né? Aí, ó, viu, Marcos, de confiança para ti, ó. Deus vai estar te guardando nesse tempo ali. Tá acordado? Chorou? O que está acontecendo? Deus vai estar te guardando também nesse tempo. Que ele guarde bem o Lucas, né? Porque se eu cochilar meio feio ali, né, ele vai pro chão. Então eu tenho que aguentar ali, né, bem forte ali. Mas que legal. Deus abençoe esse tempo agora de expectativa de vocês também, de aguardar, né, a vinda do Lucas. Deus abençoe a Ju também, aí, a Amanda, vocês aí. Tempo de alegria nessa expectativa. Legal, a gente se alegra também com vocês e oramos para que Deus abençoe agora essa reta final da gravidez e que o Lucas venha com muita saúde para trazer alegria para a família de vocês, também para toda a comunidade, né, os amigos todos, a gente se alegra com isso aí. Que Deus realmente esteja guardando vocês agora nesse tempo, como no Salmo aqui. Saibam que Deus está guardando vocês. Valeu. Galera, obrigado aí, né? E quero só terminar aqui com um comentário da Dor, não podemos esquecer de fato, né? Lembrar aí do Carlos, né? Da sua irmã também, a Marta, em oração. A gente sabe que o Carlos está hospitalizado, né? Está em situação delicada. Lembrar também do Mauro, o filho da dona Vilma, aqui da Chapadinho Vermelho, que também está hospitalizado. Eles têm tido melhoras, mas sabemos que não é fácil, né? Então, vamos lembrar também em nossas orações, em nossos lares, né, antes de dormir hoje, dessa situação toda, principalmente aí do Carlos, que a Dor coloca. Obrigado, Dor, por nos lembrar também desse detalhe entre nós aqui. E, com o hino final, então, eu deixo aqui, Flávio, agora a gente sai de cena, aguarda finalmente aqui, nos bastidores a gente conversa, tá bom? Mais uma vez, obrigado, e vamos encerrar então com esse hino final. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final.
te deixará cair. Quem a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sombra